E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora então para nossa última aula antes das férias. Vamos falar de mudanças no tempo ocasionadas pelas massas de ar. Bom, mas para dar início, o que são massas de ar, né? As massas de ar são grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade homogêneas. O que quer dizer homogêneas? Parecidas, semelhantes, iguais. Elas são influenciadas pela região onde são formadas, ok? Em uma escala maior, é possível verificar a existência de correntes de ar de acordo com as zonas climáticas da Terra. Essas correntes são formadas, entre outros fatores, pelo aquecimento desigual da Terra pelo Sol. O Sol aquece mais intensamente o Equador e menos os polos. Essa diferença faz com que as correntes de ar quente do Equador sejam direcionadas para os polos. À medida que essas correntes vão resfriando, elas vão voltando em direção ao Equador para formar os ventos alísios. Observem nessa ilustração algumas massas de ar que se deslocam pelo planeta. Nas zonas temperadas, entre os círculos polares e os trópicos, os ventos que predominam vêm do oeste. Por isso, eles são chamados de ventos de oeste, e aqui nessa imagem eles estão representados pelas setas vermelhas. Já nas zonas tropicais, os ventos sopram do leste, e esses ventos são chamados de ventos alísios e estão representados pelas setas amarelas. Essas massas de ar que se deslocam pelas regiões do planeta têm diferentes origens e carregam as características de umidade, temperatura e pressão da região onde elas se formaram. Elas podem ser classificadas como massas de ar polares, tropicais e equatoriais. As massas polares são originadas nos polos e são mais frias que as demais, né? As formadas sobre o continente são mais secas e as formadas sobre os oceanos são mais úmidas, porque essa massa de ar ela pode se formar tanto no continente polar quanto nos oceanos, ok? As massas tropicais são originadas nas regiões tropicais. Quando formadas sobre o continente, são mais secas e têm temperatura mais alta que as formadas sobre os oceanos, que apresentam temperaturas mais amenas e umidade. As massas equatoriais são originadas próximos à linha do Equador e são bem mais quentes que as demais. Essas massas são secas, exceto quando formadas sobre o oceano ou em área com florestas extensas, como no caso da floresta amazônica, que é úmida. Bom, pessoal, as massas elas podem ter suas características alteradas ao longo do deslocamento. O que é isso? Quando elas são formadas, elas têm uma característica. À medida que elas vão se deslocando, elas vão perdendo essa característica principal, que é a característica de onde elas se formaram, tá? As massas de ar quente têm maior temperatura do que a do local aonde elas chegaram. Uma massa de ar quente chegou aqui, mas ela teve origem aqui? Não, ela veio de outro lugar. Lá no local que ela teve origem, ela era muito mais quente. Já a massa de ar frio tem menor temperatura. As massas de ar podem se encontrar com outras massas durante o deslocamento delas, causando as chamadas frentes. O que é uma frente? A frente é uma zona de contato entre duas massas de ar com características diferentes. A frente fria ocorre quando uma massa de ar frio se desloca sob uma massa de ar quente e ocasiona nevoeiro, queda na temperatura e até chuvas. Já as frentes quentes são formadas quando uma massa de ar quente se desloca sobre uma massa de ar frio e ocasiona um aumento da temperatura. Essa massa de ar quente vai empurrar a massa de ar frio. Ela é mais forte. Observem esses exemplos aqui. O que é uma frente quente? A frente, na verdade, é uma divisão entre massas de ar diferentes. Ela pode ser fria e ela pode ser quente. Quando você tem uma frente fria, o ar polar desta frente fria é mais forte do que o ar quente. O ar polar empurra o ar quente. Numa frente quente, o ar quente causa uma barreira
e afasta o ar polar. Então, você tem curvaturas diferentes e a gente consegue ver isso nas imagens de satélite. Nessa sequência de imagens de satélite, né, os traços azuis indicam setor frio, ou seja, locais, regiões onde o ar polar está mais forte do que o ar quente. E os traços vermelhos indicam o ar quente ganhando força, né, sendo mais forte do que o ar polar. O ar polar está indo para o oceano, se afastando para o oceano, e a gente consegue ver isso aqui. Olha como vai mudando essa curvatura. Olha só, ela começa como fria, vai à frente fria mesmo, se afasta para alto mar. Observem esses traços azuis. Olha só, a frente fria mesmo vai se afastando para alto mar. Enquanto isso, o ar quente vai ganhando força, e olha só. E aí nós temos essa mudança de curvatura, que é justamente aqui o ar quente ganhando força. Então, o que eu tenho agora, aqui na região sudeste, já é a atuação de frente quente. A frente fria já está em alto mar. O ar polar está indo embora para alto mar. Então, a frente fria mesmo já está bem afastada em alto mar. Ao mesmo tempo, eu tenho o ar mais quente ganhando força de novo, entrando de novo sobre o Brasil, uma massa quente, e esse ar quente está fazendo pressão e começa a empurrar essa instabilidade para cima de São Paulo de novo. Bom, e agora nós vamos falar dos oceanos, das correntes marítimas, tá? Os oceanos, eles são importantíssimos reguladores do clima da Terra. Eles, por exemplo, servem de habitat para organismos chamados de fitoplâncton, que é o conjunto de organismos microscópicos e fotossintetizantes que vivem em um ambiente aquático e são carregados pelas correntes de água. Esses organismos retiram grande parte do dióxido de carbono, tá, da atmosfera e liberam oxigênio durante o processo de fotossíntese. Ao ser aquecidos, os oceanos eles permitem que parte da água evapore, gerando a manutenção do ciclo da água. E além disso, por suas características, a água é capaz de armazenar parte do calor que é irradiado pelo Sol, enquanto ela transmite lentamente a outra parte do calor para distintas regiões do planeta por meio das correntes marítimas. O que são as correntes marítimas? Irmão, concentra, irmão. Irmão. Tá vivo? E aí, irmão? O que aconteceu? Eu vi tudo, irmão. Primeiro tu ficou tipo... Aí a gente ficou tipo... E aí tu ficou tipo... Do que você tá falando? De tu, mini brother. Arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou maior terror, irmãozinho. De cara. Ai, minha barriga. Ô, irmão, não chama o Raul no casco não, falou? Na moral. Seu tartaruga. Ô, irmão, seu tartaruga é o meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana, CLA. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Firma na prancha, irmão! Firma do quê? Só gás! Só gás! Acredito que todo mundo já tenha assistido o Nemo e ouvido falar da corrente leste australiana que o Nemo que o Merlin, né, precisava pegar para encontrar o filho dele. Bom, as correntes marítimas, então, são deslocamento de massas de água originadas pelos ventos e pela rotação da Terra. Elas dependem de fatores como a temperatura e a salinidade da água.
Enquanto elas se deslocam, essas correntes, elas exercem grande influência sobre toda a vida aquática e sobre as atividades humanas, como a pesca. O fluxo das correntes marítimas tende a ser dos trópicos para os polos, ou seja, das regiões com maiores temperaturas para as de menor temperatura, ok? Bom, aí lá na página 344 tem um mapa representando o deslocamento das principais correntes marítimas, que eu já coloquei aqui no vídeo para vocês. E, novamente, um QR Code para a gente ver uma animação feita pela NASA das correntes oceânicas de superfície. Bem legal. Então, nós finalizamos agora a apostila 1, todo o conteúdo. Dá para vocês fazerem exercício da página 345, ok? E depois disso também tem a seção Amplie da apostila, que dá para vocês fazerem nas férias. São exercícios fáceis que servem para fixar o que a gente aprendeu durante esses dias nessas aulas, ok? Férias, pessoal, cuidem-se, fiquem em casa, cumpram a quarentena direitinho, relaxem, aproveitem para estudar, ok? Na volta das férias eu faço um vídeo corrigindo os exercícios. Beijinhos, se cuidem!